Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma Prosa com Bertaglia. A prosa cada vez mais fantástica, trazendo pessoas do bem que querem aqui compartilhar as suas experiências e os seus conhecimentos. E hoje nós vamos tratar de um tema aqui que é fantástico, ao meu ver, construindo um supply chain digital. De alguma maneira, todos os negócios se sentem afetados pelas crises globais e buscam se reinventar, principalmente em supply chain, tentando protegê-lo das intempéries de mercado, o que é muito difícil, além de prepará-lo para o futuro. Eu, particularmente, acredito que falar é fácil, mas fazer é muito mais difícil e exige muitas habilidades e competências. As mudanças na forma de clientes e consumidores se comportarem, além da priorização de uma cadeia mais sustentável aliada às tendências tecnológicas, coloca em xeque a velha fórmula de estratégias sendo construídas unilateralmente e focando apenas a redução de custos, expansão de capacidades, avaliação dos estoques, para citar alguns. Estes elementos podem não agregar valor à cadeia de abastecimento. A cadeia ágil e digital é a grande mudança de paradigma. Capturar os dados e usá-los inteligentemente, aliado a processos de monitoração e outras tecnologias avançadas, podem fazer a diferença na busca pela vantagem competitiva. E, para prosear comigo sobre esse fantástico assunto, eu vou chamar aqui a Ângela Pignatti Negrete. Olha aí, pessoal, que maravilha será essa prosa. Eu vou prosear aqui com a Ângela. Ângela, seja bem-vinda à Prosa com Bertaglia. Muito obrigada, Bertaglia, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco de experiência, né, da minha vida profissional. Faz 28 anos que eu estou aí nessa jornada de supply chain, né? Atualmente eu trabalho na Natura Co. da América Latina e sou responsável pela parte de manufatura, segurança e meio ambiente para toda a América Latina, mas a ideia hoje é um bate-papo para a gente falar um pouco da cadeia estendida de supply chain, certo? É isso aí, Ângela, certíssima, né? Aliás, a sua experiência é fantástica aí e nós vamos aqui beber da fonte, né? Conhecendo um pouquinho mais aí da sua experiência, dos seus conhecimentos, que você, Ângela, gentilmente se propôs a contribuir aqui conosco na Prosa com Bertaglia. Vamos então falar da construção da cadeia de abastecimento com toda a sua experiência? Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Então, para isso, eu me preparei aqui um pouquinho, Bertaglia, e eu queria começar falando assim: olha, eu acho que ninguém tem mais dúvida hoje que o uso de tecnologia de informação e de dados, ele não só beneficia muito, né, a cadeia de supply chain, como ele é um enabler desses novos desafios que a gente está tendo atualmente, né? E, aliás, nada como esse tempo de pandemia para a gente lembrar como as cadeias de supply estão sendo desafiadas, né? Então, vamos lembrar aqui um pouquinho, né, os desafios de supply chain. Se a gente olhar muito a parte do início do supply, que é suprimentos, a gente está, primeira coisa, falando de competitividade e redução de custos, né, num ano que a inflação e dólar disparou, a gente tem alta aí de etanol para lá de 60%, quando eu estou falando de construção de equipamento, é mais de 85% de aço aí, o aumento, né. O segundo desafio que a gente está sofrendo é business continuity, né? Risk management. Então, está faltando container, está faltando navio, né? Está faltando insumos, né? Então, como a gente traz soluções para a cadeia nesse sentido, né? Essa escassez que a gente vem vivendo, né? E, além disso, eu somo, né, com bastante propriedade, porque a gente trabalha muito sobre esse tema, todo o desafio da nova cadeia que tem uma parte forte de rastreabilidade, de living wage, né? O quanto os nossos fornecedores estão sendo corretos no pagamento das suas cadeias, né? Como a gente descarboniza essas cadeias de supply chain, né? Como a gente reduz a geração e o impacto de gás efeito estufa,
como eu tenho rastreabilidade para garantir que durante toda a minha cadeia de matéria-prima, das etapas de produção tenha teste em animais, né? Isso são perguntas que cada vez mais os usuários dos nossos produtos, né, os nossos clientes estão interessados em saber, né? Então, eu começo dizendo que, assim, para dar conta disso, né, e antes da gente se apaixonar por data lake, etc., eu acho super importante a gente ter sistemas que são os antigos e básicos conhecidos, aí um bom sistema ERP, principalmente para empresas que são globais, que atuam em mais de um país, bons sistemas ERP, onde a gente orquestra os dados chaves da organização, linkados com os módulos operacionais. Então, a gente pode falar aí do módulo de EWM, que é o Extended Warehouse Management. Então, ter um bom controle de estoques minimiza perdas e, portanto, beneficia e otimiza custos. Quando a gente vai para MRP, né, eu garanto a disponibilidade de materiais olhando para os meus estoques, então fazendo a compra necessária, né? Então ele é demanda dependente, né? Então eu falo dos insumos que compõem os meus SKUs, né? E aí eu já entro no módulo de MPS, que é onde eu explodo produção aí, que vai ter a comunicação com line scheduling. Então, a partir do momento que eu tenho esses módulos bem implementados, né, cheio de informação, porque imagina que uma fábrica ali, segundo a segundo, está gerando quanto que ela está produzindo, né? A gente tem muito dado disponível para depois você jogar para um data lake, para um extrator, e fazer otimização de dados, né? Então, quando a gente olha isso e garante essa robustez de informações, eu dou condições para uma próxima etapa, que é o negociador ter qual que é o volume que ele precisa comprar, de qual SKU, com qual qualidade, né? E aí eu queria entrar num caminho específico, né? Que eu acho que assim a relação cliente-fornecedor ela é bastante importante, né? E eu acho que assim, quando a gente olha para o passado, a gente ia muito para uma relação de coordenação, que você passa a sua demanda para o fornecedor, ele checa lá se dá e te devolve um dado seco e você pega o dado ali e vai trabalhar nos seus processos internos, né? E isso eu diria assim que era uma relação de coordenação que a gente tinha com os fornecedores. E hoje o mercado está muito na busca da colaboração entre empresa cliente e empresa fornecedora, né? E o que quer dizer? E tem softwares para isso, né? Então, se a gente olhar, sei lá, tem módulo SAP Ariba lá de collaboration, que eles chamam, por exemplo, né? Que você nada mais é que você tem um database comum que você troca informações, né, com esse fornecedor, que o fornecedor muitas vezes consegue ver o seu estoque e fazer a administração do seu estoque. E aí não tem coisa mais perfeita, porque além dele tá olhando o meu estoque e a minha necessidade, porque eu já mostrei demanda a curto prazo, médio prazo e longo prazo do insumo que eu preciso, ele consegue organizar a cadeia dele de uma forma muito mais lean e econômica, né? Essa relação aqui permite uma troca e um compromisso, né? Eu acho que assim, todos os riscos e benefícios, eles são mais compartilhados nesta relação com o fornecedor, né? E portanto, você vai num caminho de ter custos mais competitivos, né? Então, através de um portal como esse, você tem vários benefícios, né? Você pode reforçar seu plano de horizonte fixo, faz avaliação diária de como que está indo estoque e necessidade, seu fornecedor está olhando diariamente a mesma informação que você tem, né? É algo online. E quando eu faço consulta no curto prazo, né? Acho que para quem não conhece direito, mas assim, venda direta é uma coisa super dinâmica, né? A demanda às vezes explode e a gente tem que voltar para o fornecedor e fazer consulta de vários SKUs. Quando você tem uma plataforma dessa, você permite que o retorno do seu fornecedor ele seja através da plataforma e automaticamente já reconecta com o seu SAP. Então, é muito mais fácil a gestão, ela fica bem menos dependente das pessoas, né?
E é outro tipo de informação que este tipo de plataforma permite, é também a troca de informações de qualidade, né? De procedimento, de rastreabilidade de documentação, ou quando você abre uma não conformidade para aquele fornecedor e que você espere que ele faça um PDCA lá na fábrica dele e entenda qual a causa raiz daquele problema e te dá o retorno e feedback também na mesma plataforma. Então, esses são os tipos de ferramenta que te possibilita ser muito mais competitivo, né? Porque eu acho que talvez assim o grande desafio que a gente tem das empresas, né? As empresas que vão prosperar são aquelas que mais sabem tirar proveito dos dados que ela tem, né? Isso é a vantagem hoje em dia, né? E aí, por último, né? Falando também ainda de soluções para a gente tratar com os nossos fornecedores, pensando em competitividade e em rastreabilidade, a gente falar de plataformas de aonde imagina eu um comprador global, né, independente da empresa, eu preciso ter uma base de dados confiáveis, que eu tenho o volume do SKU com a especificação por região, né? Qual o preço que eu pago desse item por região, para tomar decisões como eu compro no país, eu faço negociação regional, eu tenho capacidade de fazer negociação global, né? E fazer todo esse tipo de comparativo, né? E para você fazer isso, Betaglia, a gente sempre tem que trabalhar assim, porque a gente vai ter, principalmente numa empresa grande, às vezes você trabalha com mais de um sistema ERP, né? Uhum. Então, acho que a sacada e o que a tecnologia de informação permite hoje é você construir esses data lakes, onde todos os dados de diferentes sistemas você joga num data lake, né? Fantástico. Angela, deixa eu só fazer uma pontuação aqui, que eu acho que ela tem sido, todo o seu raciocínio tem sido fantástico, até porque há uma conexão muito forte com o mundo digital e com aquilo que se fala muito hoje em dia. Então, se fala muito em sustentabilidade, em colaboração, em mundo digital, apoiado pela tecnologia, e você passou por todos esses pontos. E muitas vezes nós utilizamos esses elementos ou esses fatores de uma forma desconexa. E você está colocando isso de uma maneira integrada. Então, você falou de colaboração, de fornecedor, de cliente, você falou das suas dificuldades, principalmente no seu tipo, no modelo de negócio. Estou certo nessa minha leitura? Corretamente, eu acho que assim, ó, o benefício deste novo mundo é uma rede de informações, né, Betaglia? Vai sair na frente quem rapidamente conseguir conectar o mais diverso tipo de informação, né? Conectar, por exemplo, a demanda com o volume do fornecedor, com a especificação do fornecedor, com a melhor eficiência que a minha fábrica rodou, né? Porque daí eu tenho extratores poderosos hoje que você joga lá, pega um analytics e traz assim, olha, o momento que a tua fábrica performou da melhor forma foi quando você recebeu do fornecedor A e não do fornecedor B a peça, né? Então, você consegue fazer uma série de análises que no passado a gente tinha um monte de informação, mas não era capaz de fazer essa gestão, né? Então, eu acho que tem um potencial imenso na história de como você consegue capturar todos os dados da empresa e organizando em data lakes, trabalhar com extratores para tratar esta informação e depois você usa um SaaS aí para trazer informação de volta através de bons relatórios que te permitam tomar decisões de uma forma muito mais ágil, né? E inteligente, porque você está assim com dados de qualidade para tomar, né? Então, acho que isso é fantástico. E aí, sobre esse ponto de vista, né, quando você trabalha com este tipo, né, de todas as ferramentas integradas, você também consegue fazer as rastreabilidades que você precisa, né? Que eu acho que talvez esse seja o maior desafio que a gente tem daqui para frente, né? Como que eu garanto cadeias de insumos sustentáveis, qual que é a origem,
né? Então, também outro debate que tem sido muito grande nas empresas é a história de que, putz, tem uma super oportunidade, talvez, de usar blockchain para fazer essa rastreabilidade, e, inclusive, talvez, de contar a história para o cliente final, né? Sobre esta cadeia, né? Onde eu compro, quais são os cuidados que eu tenho, né? Como eu garanto todos os requisitos que eu comunico no meu produto, né? Então, acho que esse é um capítulo muito grande, né? E eu acho que todos esses modelos dentro da cadeia de suprimentos aí, eles permitem você desenvolver também o should cost model de uma forma muito mais refinada, o price forecast. Então, eu acho que é muito rico deste ponto de vista. Fantástico, fantástico, Angela. Aliás, eu vou dar um spoiler aqui. Você tocou na palavrinha blockchain e nós vamos ter uma prosa aqui, na prosa com o Bertaglia, com o professor Paulo Inácio, da Unicamp, falando exatamente sobre blockchain na supply chain, na cadeia de abastecimento. Vai ser alguma coisa extremamente interessante. Angela, vamos fazer o seguinte. Nós Vamos. estamos aqui evoluindo nessa nossa prosa, ela está fantástica, muito legal realmente. Estou bebendo da fonte, aprendendo muito aqui e vendo que tudo aquilo que nós falamos em termos acadêmicos ou conceituais, de certa forma, eles estão sendo aplicados aí. Angela, vamos para o segundo tópico e voltamos daqui a pouquinho, pode ser? Vamos, claro. Ângela, essa prosa está inesquecível, está fantástica, gostosa mesmo de ouvir, está bem legal, né? Falta aqui, né, um chopinho, né? Um cafezinho. Melhorava bem, né? Melhorava bastante. Ângela, vamos falar um pouquinho, vamos explorar um pouquinho esse mundo digital que a tecnologia, né, logicamente a tecnologia proporciona aí algumas vantagens, ela é viabilizadora de uma série de fatores dentro das organizações, mas você tem mais a falar. Você comentou comigo nos bastidores que tem aplicação de impressão 3D, tem automação, tem robótica. Dá uma navegada por esses elementos, Ângela, por favor. Legal. Você sabe que, bom, agora é o pedaço da história que eu mais gosto, né? Porque é a área que eu atuo até hoje, eu de verdade adoro manufatura, né? E acho que fui picada por esse bichinho de tecnologia dentro da manufatura, né? Então, tem alguns casos aqui que eu vou compartilhar com vocês. Mas eu acho que, assim, ó, a indústria 4.0, ou 4.x, como o pessoal tem chamado aí, tá bombando, né? Tem um potencial super ambicioso quando a gente olha a teoria, né? Então, você tem ganho de eficiência operacional, melhoria de competitividade, crescimento, aumento de produtividade, né? Desenvolvimento de novos modelos de negócio, né? E tem gente falando aí que, assim, tem um potencial aí de 78 bilhões de euros em 6 setores até 2025, falando dessas tecnologias, né? Mas quando, então, dando um mergulho um pouco até, e aqui eu quero trazer um pouco mais de experiência do que a gente provou, e quando eu comecei isso, a gente começou a fazer uma série de POCs para conhecer quais eram as tecnologias e os potenciais. Então, assim, acho que a primeira dica que eu dou aqui, Bertaglia, é assim, as tecnologias estão ficando cada vez mais baratas, né? Então, às vezes, há um ano atrás você fez um business case e ele não parava em pé, revisite sempre com frequência, porque essas tecnologias estão ficando muito mais affordables para a gente, né? Então, aqui é o que eu queria trazer. Então, eu sempre penso na manufatura como um desenho aqui que eu tenho Shop Floor Control Tower. Então, tudo aquilo que eu consigo centralizar de informações através de sensores, diminuir pessoas na operação, e eu tenho aí um grande painel que as pessoas ficam monitorando os sistemas, que eu vou comentar um pouquinho aqui. Vou falar um pouco de line scheduling, que para a gente de novo, né, algo muito simples e antigo, mas como a gente conectou com outras ferramentas e como isso a gente acabou potencializando, né? E vou falar do que a gente chama de connected machines, que é, na verdade, a quantidade de variáveis que você consegue plugar através de sensores para levar para um MES e, a partir do MES, construir coisas. E queria finalizar um pouco com a história de educação, como que a gente muda o mindset dos nossos times para estarem preparados para essa nova jornada, tá? Então, eu vou tentar aqui, para não perder o fio da meada, eu queria começar falando um pouco do line scheduling. A gente utiliza aqui uma ferramenta muito legal,
que é da OM Partners, assim, fantástico, e a gente teve muitos ganhos, eu vou compartilhar com vocês um pouco, e até lembro, né, porque quando a gente escolheu essa ferramenta, ela estava lá num dos quadrantes da Gartner, né, que, aliás, foi indo num dos workshops da Gartner que eu me apaixonei pela história de tecnologia e de informação e de toda essa tecnologia de robôs e afins, né? Mas o que eu queria trazer para vocês aqui? Então, como que a gente tem o nosso sistema montado, né? Eu tenho o Line Scheduling, que ele está conversando com o APO para ver qual que é a demanda que eu preciso produzir. E eu tenho um outro software que eu olho capacitação de longo prazo. Então, isso é super importante, porque assim, eu rodo 3 vezes por ano capacitação de longo prazo, e ele vai me dizer assim, nossa, estamos com falta de capacidade nessas determinadas linhas, né? Quando eu olho o Line Scheduling, ele está conectado com o meu MES, que é um Plant Suite que a gente tem, e ele se alimenta de, por exemplo, o OE real das linhas. Então, vamos fazer um parênteses. O Plant Suite, ele é um MES que eu tenho todas as variáveis das linhas de invase e também de linhas de processo conectadas, tá? E aí eu consigo ter uma árvore de perda super bem definida, com todos os tipos de perda de tempo, né? Perda de velocidade, né? Ou perda de qualidade, que me permitem ótimas análises, voltando lá para o método TPM, CapDo, vamos melhorar, vamos trabalhar para aumentar o OE. Então, eu tenho o OE online, né? E para motivar a equipe de planta, eu tenho em cada linha uma televisão que ele está vendo minuto a minuto o OE lá na linha dele de produção. Isso já alimenta o line scheduling automaticamente, né? Então, quando eu chego no longo prazo e olho, não tenho capacidade, o que eu faço? Primeiro que eu tenho um digital twins super simples, assim, barato, assim, foi um investimento super legal que a gente fez na época, do tipo, um software na casa dos seus 200 mil, e já tive retorno de mais de 2 milhões, que eu consigo simular toda a minha linha para otimizar fluxo de mão de obra. E a gente privilegiou fazer este trabalho em pontos de linha de posições que poderiam ter um esforço repetitivo maior. Então, eu elimino também um risco ergonômico quando eu coloco um robô colaborativo nessa posição. Agora, o mais legal da história do robô colaborativo é que, assim, o robô é uma peça, só que você tem que adaptá-lo, né? Então, as garras precisa adaptar para pegar ou uma caixa de perfume ou colocar uma tampa de acordo com o trabalho que você vai querer que ele faça, né? Colocar esteira, etc. O primeiro robô a gente fez com uma empresa externa. A partir do segundo robô, a gente foi capacitando nossos técnicos mecânicos e eletrônicos, e os caras ficaram feras. Então, hoje, todo robô que eu trago para dentro de casa é feito a instalação pelos nossos próprios recursos, né? Então, aí a gente já dá uma injeção de tecnologia, de conhecimento. E mais, né? A gente tem 3 impressoras 3D trabalhando já faz um bom tempo, né? Então, aí o último update que a gente já fez mais de 6 mil peças, né? Tanto de reposição, porque elas chegam a ficar 70%, 80% mais barato do que eu comprar a peça no mercado, tanto todas as garras dos nossos robôs colaborativos foram feitas com as nossas impressoras 3D. Então, a gente desenha internamente, faz a garra, testa, prototipa, não ficou bom, muda, né? Mas a gente tem feito e criado muita coisa dentro de casa através de impressora 3D, né? Tá? Então, são tecnologias muito legais, né? E por último, né, que eu também queria comentar da história da gente nós temos mais de 6 mil variáveis hoje que são conectadas, né, de informações, então isso permite eu ter controle de processo online, alarme para variáveis que eu não posso deixar subir a temperatura ou cair a vazão, né, exemplos, né, e uma das coisas também que a gente fez um uso muito grande é a parte de controle visual, todo automatizado, né? E a gente reduziu mais de 50% o ppm de defeito
através de por controle de câmera online nas nossas linhas de invase. Então, acho que assim, são só ganhos, assim, não, eu sou muito motivada com isso, né? Oi, Angela. Só uma complementação e depois uma continuidade. Claro. Você citou alguns pontos aí que realmente me chamam a atenção, e pontos essenciais no mundo organizacional. Primeiro, você discorreu como uma paixão aí pela tecnologia. Você falou que é apaixonada, dá para perceber, não precisaria nem ter falado. Deu para perceber que realmente você gosta muito. E a aplicação dessa tecnologia, passando pela automação, passando por impressão 3D, passando por line scheduling, uma série de elementos e fatores que são extremamente interessantes aí, e os ganhos que você obteve a partir desses pontos. Das pessoas, da humanização, vamos chamar de humanização da organização, e você falou do treinamento das pessoas no contexto da tecnologia, porque existe sempre aquela preocupação, né? Ou seja, quando eu automatizo a minha linha, eu perco o emprego, né? Ou seja, qual é a geração de emprego. Mas tem um outro elemento que é o seguinte: o quão preparado eu devo estar, ou o treinamento que eu devo fazer, para eu me adequar a essa nova realidade que vem aí. E você diz que os seus funcionários, os seus mecânicos, fazem as substituições porque eles aprenderam a fazer isso. Eu queria que você explorasse um pouco mais esse lado educacional, porque a humanização é importante, ou seja, o ser humano vai usar muito mais a inteligência, né, e os aspectos tecnológicos do que propriamente fazer movimentos repetitivos, como era a linha de montagem do Ford, né? Não, você falou tudo, Betaglia, e eu acho que é muito disso que eu acredito, né? Eu acho que através da tecnologia a gente vai tirar o melhor de cada um, a melhor contribuição de cada colaborador, né? E a contribuição, ela não precisa ser física, né? Então, quando eu coloco o robô colaborativo ali, a gente está desenvolvendo as outras pessoas, todo mundo que está por ali, com tecnologia, como você programa o robô, né? Como que você faz um desenho técnico para acertar a garra do robô, né? Então, tem outros conhecimentos embarcados que a gente precisa despertar aos nossos times, né? Assim como eu falei, pô, eu fui num evento da Gartner e me despertou isso. Quando eu voltei desse evento, eu comecei a pegar minha equipe e falar assim, meu, o que tem de evento aqui? Pô, tem Senai fazendo uma palestra legal? Cara, vai 2, 3 assistir a palestra do Senai, vai o outro ver não sei o quê, vamos colocar ele num curso para fazer tal coisa, né? E a gente tem exemplos aí, putz, assim, magníficos, sabe? E o pessoal jovem, né? Porque, né, tem uns meninos lá que entram na empresa para trabalhar de, sei lá, 19, 20 anos aí, criando coisas espetaculares, porque é uma geração que já nasceu com o celular na mão, né? Eu sou da época do telefone discado ainda, então é muito distinto, né, Bertaglia, a maneira com que eles veem o mundo, né? E aí, engatando nessa história, uma das grandes preocupações, né, porque você vê que a gente fez uma salada também, né? Eu uso tecnologia, que é um negócio super avançado, mas a gente usa como sistema de gestão TPM, que é algo antigo, né? E eu acho que é uma ferramenta de gestão poderosa, mas eu brinco com a minha equipe de falar assim, ó, eu quero TPM 4.0, né? A gente precisa, vamos evoluir para esta história que é conectada, que é digitalizada, né? A gente não precisa mais ficar desenhando as coisas na mão e sentar do lado da máquina com lápis para pegar a informação, porque ela está disponível de uma forma muito mais rápida e com maior qualidade também, né? E aí, uma das coisas que a gente discutiu muito em pilar de educação e treinamento são duas coisas. Primeiro, que se a gente não mudar a forma de educar os nossos colaboradores, a gente vai perder os talentos no longo prazo, porque a nova geração não tem paciência para aprender como a gente aprendia, né? Com lápis na mão, lendo livro, né? E aí a gente foi disruptivo também, viu, Betaglia? A gente tinha a turma de atendimento da Natura, e para você ver como que às vezes é legal você conhecer uma área que não tem nada a ver com a tua, né? Então, um dia eu fui ver uma apresentação da turma de atendimento de call center, e eles tinham feito um projeto com uma startup que chama Bidu, de treinamento à distância para treinar as pessoas que fazem atendimento, porque quando você tem atendimento, você sabe que você precisa ter a pessoa disponível
para atender os calls. E na época eles gastavam quase 21 dias para a pessoa entender todo o fluxo de capacitação e estar apto para atender um telefonema, né? E eles estavam na busca de falar assim, eu preciso reduzir este tempo de treinamento, né? E através desta ferramenta online, eles acharam uma super ideia. Quando eu olhei aquilo em atendimento, eu falei, meu, isso é fantástico, né? Porque quando eu olho isso para o público da fábrica, a primeira coisa que eu olhava assim, primeiro que a ferramenta é legal, ela parece um Facebook, tem a cara de um Facebook. Então a gente imputa a informação lá e eu posso dar like na informação, por exemplo, você postou o vídeo que você fez com a Josi lá, eu posso dar like, assistir, dar like, aprendi, né? A gente faz módulos de capacitação com provas, então por trás eu também sei quem foi mal, quem não foi, qual que é a questão que mais erraram, o que mais acertaram, entendeu? E tenho toda a parte de registro, que você já trabalhou em indústria, sabe que é super difícil. Cadê a lista, né, de quem participou, quem não participou, a prova? Então, você tem um sistema super coordenado. Mais que isso, a gente criou um plano de pontuação, que eles podem trocar por produtos da empresa, e a gente tem os bidubers, que são os caras que fazem vídeos. Então, hoje eu tenho colaboradores, por exemplo, eu tenho um vídeo fantástico de ponto zero de máquina, feito por operador de máquina, por técnico mecânico. Eles explicam como que você faz o ponto zero de uma máquina. Então, a gente multiplicou a nossa capacidade de capacitar as pessoas. E de uma forma que eu não preciso obrigar a pessoa a falar assim, olha, agora deu o horário de você fazer seu curso, vai para lá. Então, as pessoas ficam motivadas porque a forma de ensinar é legal, né? Então, eu acho que esse também foi um golaço, assim, muito grande que a gente teve. Olha que fantástico, muito bacana. Aliás, quem sabe essa empresa, como é que é o nome da empresa? Bidu? É isso? Bidu, Então, Bidu, quem sabe a gente traz alguém aqui dessa empresa para falar conosco, né, para posso provar. ajudar. Eles são Maravilha. muito legais. Angela, a nossa prosa aqui, com aquela sensação de que quero não um pouquinho mais, mas muito mais, ela está terminando, né? E eu deixo aqui um agradecimento enorme para você, né? Ficou aquela sensação gostosa de aprendizado, né? De contribuição. Muito grato, ao infinito e Então, além, Angela. muito obrigada. Um prazer aí bater esse papo, essa prosa, e quando precisar de mim aí para ajudar, estamos juntos. Um beijo. Gratidão enorme. Tudo de bom para você, tá bom? O que Obrigada. fazemos em vida ecoa pela eternidade. É isso aí. Ao Muito infinito e bom. além. Tchau, tchau, Angela. Tchau. Tchau.